Olá pessoal, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa família, ao nosso barquinho. Bem-vindos, queridos. Vamos chegar, vamos adentrar o nosso barquinho. Como é que vocês estão? Passaram bem a semana? Espero que todo mundo tenha passado bem. Boa noite, Cíntia. Boa noite, Nádia. Boa noite, Ju. Um abraço. Boa noite, Núbia. Boa noite, Beth. Um abraço, querida. Dal, boa noite. Boa noite, Juliana. Boa noite, Dalva. Ione. Queridos, que bom poder contar com a presença de vocês aqui hoje. Boa noite, Pati, Giuseppe. Boa noite, irmão Arlete. Boa noite, Paula de Taboão da Serra. Boa noite, Márcia. As duas Márcias, a Craveiro também. Boa noite, Ana. Boa noite, Cadu. Tudo bem, irmão? Luciane, Ricardinho. Boa noite, Carla. Que bom, Paula, que você está aqui hoje pela primeira vez. Viu? Ao vivo. Seja bem-vinda. Sandra. Boa noite, Rica, Pamela, Rita, Michele. Coisa boa, né, queridos? Que bom a gente poder estar aqui junto nesse barquinho. Tá legal o som aí pra vocês? Que bom. Lila, foi lindo o congresso, né, querida? Nossa, que energia linda que a gente viveu ali. Foi realmente especial. Obrigado pelo abraço de todos, viu, gente? Obrigado mesmo. A voz tá estranha? Bom, tomara que não fique estranha. Aqui eu tentei melhorar aqui a parte de internet, né? Aqui onde a gente mudou o local da live. Mas qualquer coisa vocês falem aí, tá bom? Som tá ok, som tá ok. Qualquer coisa é só entrar e sair, tá bom? Que aí normalmente volta. Mas é isso aí, meus queridos. Uma boa noite para todos. Foi legal o congresso, né? Graças a Deus. Meus irmãos, bora lá? Bora começar o nosso barquinho. Sejam bem-vindos aqueles que estão chegando aqui hoje pela primeira vez, viu? Muito feliz pela presença de vocês. Eu espero que hoje a gente possa, uma vez mais, contribuir com o nosso crescimento, né? Com o nosso aprimoramento. E hoje, mais uma lição especial, né? Dessas que a gente busca guardar na gavetinha da alma, né? Para ficar mais fácil para a gente poder seguir. Meus queridos, o Telzinho tá bem, graças a Deus, já tá dormindo. E a gente tá aqui, firme e forte no barquinho, né? Mas vamos lá? Vamos lá, qualquer coisa vocês comunicam aí se der algum probleminha de internet, porque tá chovendo bem forte aqui em Franca agora, né? Começou a chover, então se der alguma oscilação, vocês falam aí, tá bom? Um beijo para Maria, viu? Filhinha da Camila. Um beijo, Alexandra, todos que estão chegando aqui, viu? Obrigado, queridos. Meus irmãos, então vamos lá? Vamos preparar aqui o nosso barquinho, a nossa noite, que a gente esteja aqui por inteiro a partir de agora. Vamos nesse instante acalmar o nosso coração, respirar fundo, obrigado, Senhor, pela oportunidade de uma vez mais navegarmos juntos. Obrigado, Pai amigo, pelo teu amor, pela tua instrução, que a gente hoje possa nos olhar, nos consolar, nos apoiar, tendo como diretriz sempre tua vida, teus ensinamentos. Nos inspire, Senhor Jesus, espíritos amigos, na melhor palavra, no melhor pensamento, sempre com muita humildade, sempre com muita simplicidade, mas que a gente possa servir como um instrumento do teu amor
e da tua iluminação, que as palavras possam surgir e as reflexões possam movimentar dentro de nós a vontade de transformar. Que assim seja, Senhor. Não quero interromper o teu silêncio, Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. E o mundo é um oceano, minha alma é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. E acalma o meu coração, acalma o meu coração. E o vento está soprando, mas é te adorando que eu venço o mar da aflição. E acalma o meu coração, e acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença, e acalma o meu coração. Viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que morrer por não te adorar. E o meu oxigênio, Senhor, sem tua presença, minha fé vai naufragar. E acalma o meu coração, e acalma o meu coração. E o vento está soprando, mas é te adorando que eu venço o mar da aflição. E acalma o meu coração, e acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença, e acalma o meu coração. Que assim seja, meus irmãos. Boa noite a todos, meus queridos. Que alegria a gente estar podendo aqui mais uma vez levar a palavrinha. Que alegria a gente estar podendo aqui mais uma vez adentrar a sua casa, sempre com muito carinho, sempre com muito respeito, né? Mas sempre com a certeza de que a gente nunca vai sozinho, né? Tá aqui do lado, ó. Mudei o cenário, mas o quadrinho tá aqui, né? Para nos inspirar, para nos lembrar que a gente tá sempre com ele no leme, né? Com Jesus no leme. A gente sabe que a gente vai numa navegação segura, né? Então, meus queridos, eu espero que hoje a gente possa, uma vez mais, navegar nessas águas do autoconhecimento, né? Você que está vindo aqui hoje pela primeira vez, as nossas lives, os nossos barquinhos, a gente sempre busca mesclar um pouco, né? Do ensino de Jesus com a nossa vida atual, trazendo um pouquinho também do conhecimento da psicologia, que somos ainda um aprendiz, mas também buscamos aqui sempre dar algumas pinceladas do que a gente já aprendeu, né? Mas vamos lá, meus queridos, vamos navegar, que hoje a gente tem tanta coisa para falar, né? Antes eu quero agradecer a minha irmãzinha Filó, né? Que me mandou de presente, olha que camisa bonita, Caminho, Verdade e Vida. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa frase também, né? Dentro de um contexto. Quero só adiantar que a live de hoje, ela foi direcionada, né?
pelas perguntas de vocês, muito mais que pelas perguntas, né? Pelos apontamentos de vocês. Eu fiquei impressionado porque eu abri uma caixinha de perguntas, né? Para cada um falasse um pouquinho da tempestade que hoje enfrenta na vida. E, gente, teve mais de 100 respostas, né? Então, assim, sobre os mais variados tipos de tempestades enfrentadas, né? E eu quero começar, né, adiantando, que até respondi lá nos stories, né? A dor, ela é tua, certo? Então, não se preocupe em menosprezar a sua dor hoje, se de repente ela é diferente. Ah, Eduardo, mas eu não perdi um filho, né? Mas eu estou passando uma dificuldade financeira. Dói dores que incomodam o espírito, né? Da mesma forma. Então, nós não estamos aqui para comparar a dor, para medir qual que é maior, qual que é menor, né? O pessoal está falando que está oscilando aí, né? A voz. Deixa eu tentar modificar aqui. Voltou? Voltou aí a conexão, pessoal? Melhorou, pessoal? Melhorou a voz aí? Depois vocês me falem, tá bom? Pausou um pouquinho, Roberta? Só pra gente trocar, né? Que às vezes a gente passa da internet 5G aqui para normal, que dá uma conexão melhor, tá bom? Qualquer coisa, entra e sai, tá? Da live, que eu acho que agora vai. Vamos torcer, tá bom? Mas vamos lá, gente. A gente fica refém um pouquinho da tecnologia, mas a gente tem que agradecer muito, né? Porque é ela que nos une, né? Ela que nos possibilita esse encontro do barquinho aí já há mais de 3 anos, né? Que bom que voltou. Então bora lá? Vou pedir licença pra gente desligar os comentários, tá bom? Qualquer coisa vocês sinalizem aí, tá bom? Então vamos lá, gente. Hoje, a nossa lição, né, do livro Amigo Jesus, eu estou buscando trazer sim o apontamento da lição, né? Mas eu senti que vocês gostam mais quando a gente não fica apenas lendo, né? Quando a gente fica assim, a gente lê um trechinho ou pega a essência da lição e busca trazer para a nossa vida, para aquilo que está acontecendo na minha vida, Eduardo. Porque eu tenho um pouco de dificuldade, talvez, de pensar em algo que aconteceu lá em 2000 anos atrás, de trazer, né? Então eu imagino que todo mundo goste disso, né? Quando a gente busca trazer esses ensinamentos do Cristo para a nossa vida. Então hoje a lição é essa aqui, ó. Quer entrar no seu barco, né? Que é uma passagem muito conhecida de Jesus, né? Que diz assim, tá lá em Mateus. Então Jesus entrou no barco e seus discípulos o seguiram. Nisso veio uma grande tempestade sobre o mar, a ponto de o barco ser coberto pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Eles foram acordá-lo. Senhor, diziam, salva-nos, estamos perecendo. Por que tanto medo, homens de pouca fé? Respondeu ele. Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e fez-se uma grande calmaria. Essa passagem está lá no Evangelho de Mateus. É uma passagem muito emblemática, né? Porque ela tem um sentido muito profundo. A gente já até fez uma live específica sobre essa passagem. Mas hoje a gente vai trazer um pouquinho mais direcionado para as tempestades que vocês estão enfrentando. Então, mais uma vez eu falo, o tema de hoje vai ser direcionado pelos principais assuntos que vocês trouxeram como tempestade. Nós vamos falar sobre relacionamento, divórcio, nós vamos falar sobre luto, né? Nós vamos falar sobre finanças, sobre a questão do descontrole financeiro, depressão, vamos falar um pouquinho de ansiedade, enfim, um pouquinho de cada coisa para a gente poder aí juntos tentar atender, né, as necessidades de todo mundo que está aqui, beleza? Mas pessoal, para a gente começar, né, a contextualizar esse nosso assunto, essa lição ela traz talvez o episódio, né, dos discípulos ali enfrentando a tempestade, e o que é mais curioso é que Jesus dormia durante essa tempestade enquanto eles estavam atravessando o mar da Galileia.
Na verdade, esse mar da Galileia não era um mar, ele era um lago muito extenso, ele tinha 13 quilômetros de extensão, né? E aí, devido a uma forte tempestade ali, começa a balançar esse mar da Galileia, né? E aí, o que acontece? Essas ondas, elas começam a cobrir, né, o barco, começa a entrar água no barco, e aí todo mundo começa a se desesperar, começa uma tempestade, e aí Jesus está no fundo do barco. E aí a gente começa a pensar, talvez, o que os discípulos pensaram naquele momento, né? Poxa vida, como é que Jesus, primeiro ponto, como é que ele consegue dormir em meio a uma tempestade como essa, né? E aí a gente vai pensar na nossa tempestade, na sua tempestade, no que você está atravessando nesse momento da sua vida. Não te tira o sono tantas vezes? Porque normalmente quando a gente enfrenta uma tempestade, seja no meu relacionamento, seja na minha vida pessoal, seja com o filho, com o pai, a primeira coisa que afeta é o nosso sono. E aí a gente não pode perder nunca a figura deste cara aqui como grande professor, independente da tua religião, né? Ele é o grande professor. Então, a primeira lição é como que Jesus conseguia dormir numa tempestade, que talvez pudesse tirar a vida de alguém ali, né? E a primeira resposta é devido à total confiança que ele tinha em Deus, né? Ele confiava no amparo divino. Ele confiava que o mesmo cara que criou as ondas e a tempestade é aquele cara que tinha o poder de apacentá-las. Então, se eu e você tivéssemos uma fé como tinha a de Jesus, que era uma comunhão muito próxima com Deus, a gente também dormiria quando a tempestade acontecesse. Dormiria, eu não estou dizendo no sentido passivo, né? Porque ser passivo diante do mal que me acontece é a gente esperar que ele se resolva por si só. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas é no sentido de eu não gastar energia com ansiedade. E sim gastar a minha energia planejando o que eu preciso fazer para modificar esse contexto. E se eu não consigo modificar, por exemplo, é uma situação de doença, só me cabe tratar para eu modificar a visão sobre isso. Se a gente consegue ter essa comunhão de saber que tudo que nos acontece, a tempestade, o momento de calmaria, está tudo nos desígnios de Deus, eu consigo neutralizar, essa é a palavrinha-chave, neutralizar a minha preocupação e a minha insegurança, né? Então, esse é o grande X da questão, porque Jesus dormia, né? E segundo, né? Por que será que Jesus não acalmava a tempestade antes mesmo dela acontecer? Por que ele permitia a tempestade, se depois, quando ele despertou e falou assim, acalma a tempestade acalmou? Por que ele permitiu que eles passassem por aquela provação, que eles enfrentassem aquele medo? E aí a gente vai lembrar da nossa vida. Por que se permite o enfrentamento? Por que se permite a dor? Porque Jesus não pode nos tratar como se fôssemos crianças, né? Onde ele resolve por nós as pendências. Claro que às vezes a gente tem comportamento infantil, né? Emocionalmente falando. Mas ele sabe que a gente só vai se tornar adulto espiritualmente quando ele permite o enfrentamento das tempestades, certo? Bom, gente, então, como eu disse para vocês, né, depois a gente vai encerrar novamente com esse livro, com a prece, que é lindíssima. Agora nós vamos passar para o que vocês trouxeram, né? E, gente, apareceu de tudo, né? Mas eu separei aqui os principais pontos que são considerados tempestades por vocês. Então, se talvez o que eu disser agora não for uma tempestade neste momento na sua vida, ouça com atenção. Sabe por quê? Porque em algum momento pode vir a ser. Ou em algum momento você pode ajudar alguém que está atravessando por essa tempestade, certo? O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: quando a gente tem, né, que Jesus acalma a tempestade, o que significa isso?
as palavras dele são capazes de inspirar as nossas ações. Hoje. Eu sei que tem muita gente, principalmente que não é acostumado com nenhum tipo de vínculo religioso, que talvez está aqui muito mais pelo viés psicológico, ou, Eduardo, minha família não é religiosa, tal, e eu acho meio, vamos falar o português, claro, eu acho meio bobo, meio fanático demais a gente falar que Jesus cuida de tudo na minha vida, né? Jesus resolve tudo na minha vida. Eu acho, eu entendo que tem muita gente assim, que às vezes a gente tem até dificuldade de assumir isso, parece uma fé cega, né? Mas eu quero te dizer o seguinte, as frases dele são profundamente terapêuticas e as frases dele são profundamente direcionadoras para que a gente tenha sabedoria de enfrentar a tempestade. Aqui no nosso barquinho não existe fé cega. Não existe fé cega. Tudo que a gente fala, a gente tem que trazer para a reflexão, para o raciocínio, tem que fazer sentido, certo? Então, Eduardo, o que Jesus fala sobre o casamento? Porque apareceu demais. Eu não sei se eu continuo no meu casamento. Eu não sei se eu continuo esse relacionamento. Eu não sei se eu invisto nisso ou se eu paro, né? E aí eu me lembrei de uma frase de Jesus que traz um norte, né? Porque eu também não sei se você continua ou não no seu casamento, né? Para saber isso, a gente teria que ter várias sessões, né? Por exemplo, psicoterapêuticas, né? Mas a gente está aqui com a pretensão de autoanálise. Então, vamos trazer uma frase de Jesus para a gente começar a refletir sobre isso. Devo insistir na minha relação? Ou será que está na hora de repensar novos caminhos? A frase do Cristo é, abre aspas, eu vim para que tenhais vida, vida em abundância. Fecha aspas. Né? O que significa vida em abundância? E o que isso tem a ver com relacionamento? Bom, eu fui lá no dicionário e pesquisei o sentido da palavra relacionamento, né? Começando com esse primeiro assunto aqui que mais apareceu, de todos, disparado. Relacionamento significa ligação afetiva entre pessoas que se unem com os mesmos objetivos e interesses. Então, presta atenção na definição disso, porque aqui já está a resposta se eu devo ou não continuar investindo nessa relação. Relacionamento significa uma relação, uma ligação afetiva. Existe afeto entre quem está dentro de um relacionamento. Entre pessoas que se unem com os mesmos objetivos e interesses. Primeira pergunta que a gente faz é, ainda existe afeto? Segundo, os objetivos ainda são os mesmos? Terceiro, a gente se interessa pelas mesmas coisas? E eu não estou dizendo aqui que um deve roubar a individualidade do outro. Mas, sinceramente, eu acho que um casal que não tem, por exemplo, o mesmo objetivo a ser seguido, não tem a mesma meta de vida, dificilmente vai continuar percorrendo o caminho da vida de forma afetivamente saudável. Porque ou um vai estar puxando para um lado e o outro vai estar puxando para o outro, ou um vai renunciar a si mesmo para poder percorrer um caminho que não é seu. Para poder aceitar um caminho que é do cônjuge, mas não é seu. E aquilo em algum momento vai te dar uma crise existencial muito grande. Porque quando a gente foge do sentido da nossa vida, da nossa essência, isso acaba acontecendo de forma natural, né? Gente, faz muito tempo que está aparecendo problemas de relacionamento nos comentários das lives, nos directs e tudo mais. Então, eu vou falar um pouquinho mais profundamente sobre os problemas mais comuns que a gente enfrenta dentro de um casamento, de um relacionamento, seja ele homoafetivo, seja ele heteroafetivo, tá? Em todos os relacionamentos. O primeiro é que a gente, quando às vezes se relaciona com alguém, e aí aqui a gente tem principalmente a questão do namoro, né? Eu sei o que o outro quer. Sério, de verdade. Quando eu me junto a alguém, eu sei realmente o que o outro quer. Porque às vezes o outro quer para caminhar lado ao lado comigo, né?
Mas às vezes o outro me quer apenas para passar tempo, né? E aí vai do valor que você se atribui. Como assim, Eduardo? Quem põe preço na sua companhia não deve ser o outro, e sim você. Para ter a minha companhia, esse é o preço. Qual que é o preço que o seu parceiro paga para ter a sua companhia? O que você exige que seja pago? Faz sentido para você? Pensa só. Para ter a companhia do Eduardo, né? Eu exijo, por exemplo, ou eu gostaria que, por exemplo, eu tivesse uma companheira honesta, que tivesse uma companheira que buscasse um esforço no bem, que fosse fiel, que buscasse valores, né? Que tivesse como meta um crescimento. Esse é o preço que eu sei que eu preciso de alguém pague para ter a minha companhia. E sou eu que atribuo esse preço. Entende? Às vezes a gente está com o outro e a nossa companhia é barata demais. Como assim, Eduardo? Às vezes a gente não exige nada e entrega tudo. Às vezes eu me contento com uma migalhinha de afeto. Às vezes eu me contento com uma migalhinha de atenção. Às vezes eu me contento com a pessoa uma vez por mês me elogiar, uma vez por mês preparar algo para mim, né? Então, é o preço que você se põe. Nossa, Eduardo, eu nunca tinha pensado nisso. Isso é muito sério nos relacionamentos. Sabe por quê? Porque normalmente a gente cresce com um parâmetro de relacionamento vendo o preço que os nossos pais pagaram para ter a companhia um do outro. Vocês lembram? Vocês vão lembrar. Faz mais ou menos umas 3 semanas que a gente fez uma live e eu falei sobre o relacionamento da Ana Hickman. Lembra? E aí eu ainda falei para vocês assim, talvez ela tenha tido, não sei, algum problema na vida dos pais, né, a forma como era tratado, e aí por isso que ela aceitou um relacionamento abusivo durante tanto tempo. E foi batata, né? Hoje a Monique estava me falando que ela veio a público e falou, né, sobre o pai que batia na mãe, que inclusive machucou ela uma vez, enfim. De quem que é a culpa? A gente não tem que encontrar o culpado. Mas vocês entendem como é que muitas vezes é o que eu cresço vendo que o outro aceita como recompensa emocional para poder estar ali servindo, para poder estar ali dividindo o mesmo colchão? Então, se de repente eu cresci a vida inteira vendo a minha mãe ser maltratada, apanhar ou ser humilhada, eu vou achar que aquilo é normal e vou levar para o meu relacionamento. E quem que tem que pontuar que isso não é? Sou eu que cresci vendo isso? Não, é o meu parceiro. É o meu parceiro. Talvez eu não tenha o discernimento psicológico, emocional para entender o quanto isso é errado. O quanto isso é egoísta viver dessa forma, né? E eu espero que todos despertem para isso, né? Mas vocês entendem que a gente permite ao outro que nos trate como a gente gostaria que fosse tratado? Isso vale para o bem e vale para o mal. Percebam o quanto isso é sério? Então, saber o que o outro quer é fundamental, né? Segundo, é uma coisa meio óbvia, sabe? Mas às vezes os relacionamentos têm problemas sérios porque eu fico esperando que o outro adivinhe tudo que eu quero. E eu tenho ausência de comunicação, né? E aqui eu não vou defender a classe, mas, gente, sério, às vezes a gente tem dificuldade, né? Os homens principalmente, de visualizar algo que precisa ser feito, né? E a mulher fica dando, às vezes, muitas indiretas, né? Tô falando de um relacionamento homem-mulher, mas às vezes um relacionamento homoafetivo também serve, né? Às vezes tem um dos dois que, vamos usar o português, claro, não tem muita desconfiança do que precisa ser feito, sabe? Aquela pessoa que você tem que desenhar para ele perceber o que precisa ser feito, né?
E às vezes eu não falo, fico dando indireta, fico tentando de alguma forma mostrar que precisa ser feito ao invés de chegar e comunicar. Se eu não falo, eu não sou entendido. E tem pessoas que não vão perceber. E eu vou ficar me martirizando e me matutando e pensando, eu não acredito que ele não percebe, eu não acredito que ele não vê. Ao invés de chegar e falar assim, olha, eu preciso que você mude ou me ajude com isso, isso e isso. Ou que você assuma o seu papel nisso, nisso e nisso. Entende? Como a gente tem que ter inteligência no investimento da energia no casal. Porque senão a gente fica pintando e transformando e alimentando um monstro de egoísmo, de indiferença do outro, sendo que às vezes o outro simplesmente não está identificando qual que é o papel dele ali e precisa ser comunicado, certo? Terceiro, eu vejo muitos casais, muitos mesmo, que têm um comportamento muito infantil de dar o troco. Eu falo que é um relacionamento primário, né? Porque no primário que a gente faz assim, ele brincou com o meu amiguinho, agora eu também não vou brincar com ele. E ele falou que eu não sou mais o melhor amigo dele, então agora também ele não vai ser mais meu melhor amigo. Gente, tá cheio de casal com um relacionamento infantil. Sabe, por exemplo, ele saiu com os amigos e não me avisou. Então agora vai ser a minha vez. Eu vou sair com as minhas amigas e não vou avisar. Ela não me dá um carinho. Ela não me dá carinho já faz uma semana. Então agora, você quer saber? Eu vou trancar a cara e ela vai sentir na pele o que eu senti. Resolve. Resolve. Eduardo, resolve. Não resolve. Porque quando aumenta a raiva dentro de si, eu não posso chamar isso de resolução. Às vezes o outro vai até te atender, mas por dentro ele está em brasa de raiva. O diálogo resolve. Olha, a gente tem um combinado sobre a questão de sair e avisar o outro. Então, quando você quiser sair com seus amigos, me avise. Você tem a sua liberdade, mas eu fico preocupada, né? Eu preciso saber onde que você vai, né? Se foi esse o combinado do casal, entende? Olha, eu tô sentindo falta de você. Tô sentindo falta do seu carinho. Aconteceu alguma coisa? Está preocupada? Por isso que a gente não está trocando um carinho? O que está acontecendo? Vamos conversar? É isso que é maturidade dentro do casal. E não investir energia em dar o troco, como se fossem duas crianças brigando. Isso não chega a lugar nenhum. Isso desgasta a relação, né? Terceiro. Quarto. Querer mandar na relação. Quem que manda na relação? É uma piadinha, né? A mulher que manda na relação, né? Muita gente brinca assim, né? Uma fala que a gente vê muito comum por aí. Mas não, ninguém manda na relação. Aliás, a relação ela é administrada em parceria. Ela não pode ser o monopólio de um dos dois. Porque se eu tenho um monopólio dentro do meu relacionamento, eu acabo anulando a vontade do outro. E se eu anulo a vontade do outro, a última coisa que eu tenho pelo outro é amor. Entende? Eu estou ali por conveniência de comportamento. Quinto, não reconhecer os seus erros, né? Quando um dos dois é orgulhoso demais. Se a xícara está sempre cheia, talvez não tenha espaço para aprender junto. Então, se eu tenho um parceiro que nunca reconhece seus erros, que sempre sou eu que estou errado, que é orgulhoso demais da conta, talvez seja de se pensar. Será que eu estou agregando a sua vida? Será que de fato você quer buscar encher a tua xícara aí do progresso do meu lado? Né? E sexto, o último item que eu trouxe, antes da gente passar para o próximo, é a dependência emocional, né? Que é uma coisa que está muito em pauta. Então, meus irmãos, minhas irmãs, independente de qualquer coisa, se você está dentro de um casamento, se você está dentro de um namoro, se você está solteiro, se capacite emocionalmente, psicologicamente, para que o outro nunca seja a sua metade. Nunca seja a tua metade.
para que você seja um ser por inteiro. Você só ganha sendo assim. Nossa, Eduardo, mas não é autossuficiência demais, não? Mas Deus nos fez autossuficientes. A gente precisa sim do outro para a gente evoluir no sentido da caridade, do amor. Mas a felicidade na questão amorosa, a gente não depende do outro. Não é para depender. O outro sim pode chegar e pode somar, mas ele não pode compensar o que está faltando em mim, né? Se você abrir mão de si mesmo pelo outro, alguém vai te sequestrar emocionalmente. Pode ter certeza que se você não se valorizar, a outra pessoa pode perceber isso e pode monopolizar o relacionamento de acordo com a vontade dela. E aí você entra num relacionamento abusivo, onde você não tem valor, onde você se perde de si mesmo. Então, cuidado com isso. Cuidado com isso, né? E aí a gente lembra, Eduardo, mas você tá falando de Jesus e aí de repente você começou a falar de casamento. Olha a frase de Jesus. Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Isso se aplica aos relacionamentos. Os relacionamentos, eles precisam ser abundantes. Abundantes na troca de afeto. Abundante na troca de amor, de carinho, de prazer. Claro que a gente sabe que não é mil maravilhas, que não está sempre a primavera, entende? Mas a gente precisa estar do lado do parceiro e olhar e falar assim, estar com essa pessoa me torna melhor. Estar com essa pessoa me faz querer ser alguém mais próximo do que Jesus foi. Porque aí vai estar a felicidade, entende? Agora, se alguém te arrasta para o caminho contrário a esse, e eu não estou te falando que o outro tem que ser religioso, que o outro tem que ter a mesma religião, não é nada disso. Essa semana mesmo eu conheci uma irmãzinha aí, né, que ela é espírita e vai se casar com um evangélico da congregação, né? Gente, que beleza, que maturidade deste casal, entende? Por quê? Porque eles estão se unindo pelas semelhanças. Vão ter diferenças? Vamos, mas as diferenças elas não podem servir ali como óbice do casal. Eles têm que se encontrar dentro das semelhanças. Isso é maturidade. Eu não preciso exigir que o outro venha para a minha religião. Não, mas se não for espírita. Não, mas se você não for fazer uma caridade comigo, cada um tem o seu processo. Agora, eu não posso, às vezes, abrir mão da minha essência e permanecer espiritualmente atrasado, voltado, por exemplo, para valores materiais, voltado, por exemplo, para vícios, para prazeres, sendo que eu já descobri que isso não me arrasta para um lugar bom, sendo que foi isso que eu descobri que me roubou o sentido. Aí eu preciso parar e pensar, eu vou escolher o parceiro ou vou me escolher? Mas sempre que eu for tomar uma decisão, seja para permanecer num relacionamento, seja para abrir mão desse relacionamento e seguir o meu caminho, eu preciso fazer isso muito bem pensado e sem impulso, né? Porque às vezes eu por tanto tempo me acostumei a ter o outro ali como uma muleta, como um andador, se eu soltar de uma vez eu caio. Então eu preciso me capacitar para aprender a andar sem o outro. O ideal é que ninguém se apoie no outro, que a gente ande por si só, entende? Para que, claro, quando um cair, o outro ali possa ajudar a levantar, mas não se apoiando um no outro, no sentido ali de dependência, certo? Vamos para o próximo item, que apareceu bastante também. O que apareceu nos comentários de vocês, que muita gente tem perdido, né, que tem atravessado as tempestades, é a perda de sentido da vida. Muita gente aparece assim, Eduardo, a minha tempestade é que de repente minha vida não tem mais sentido, sabe? Parece que eu cheguei num ponto que não sei para onde eu vou, não sei por que eu fico, não sei o que eu faço, né?
E aí eu quis trazer uma frase de Jesus que está nessa camisa aqui, ó. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, né? E aí você começa pensando assim, Eduardo, mas como é que saber se eu estou no caminho certo? Depende. Para onde você quer ir? Responde para mim. Para onde você quer ir? Porque para saber se eu estou no caminho certo, antes eu preciso responder isso, né? Segundo, decidir para onde eu quero ir, entenda que essa é a meta final. Mas antes de eu chegar numa meta final, existem degraus. Então, às vezes, o que a gente se frustra, por exemplo, eu me predispus a ser alguém melhor. Eu já cansei de ver isso, por exemplo, no projeto, né? Lá no Menino Barçanufo. Aí eu quero ser alguém melhor. Aí a pessoa entra no projeto, aí ela vai sábado, ela vai domingo, ela se predispõe a buscar o lanche, ela se predispõe a movimentar. 1 mês, 2 meses, 3 meses no máximo. Aí ela não aguenta e sai do projeto. Por quê? Porque ela não respeitou o tempo de transformação. É degrau por degrau. Degrau por degrau. Entende? Eu quero sair de um relacionamento abusivo. O que eu vou fazer? Qual que é o próximo degrau? Me autovalorizar? Me autoamar? Me autoolhar? Entende? Degrau por degrau. E aí você vai se perguntar, você que está sentindo que está sem sentido na sua vida. Hoje, esse degrau que eu estou hoje me aproxima do objetivo que eu busco como ser humano? Estando nesse degrau que eu estou hoje, é o que eu quero estar? Ou melhor, é o degrau que eu devo estar? Por exemplo, né? Vou simplificar aqui. Eu quero conseguir um novo emprego, Eduardo. Porque uma das irmãs falou assim, já foi falado que o ano que vem meu salário vai diminuir. Eu perdi o meu emprego. Eu quero conseguir um novo emprego. Então, um novo emprego requer novos conhecimentos. O quanto que você está investindo em tê-los? Porque esse é o seu degrau agora. Entendeu? Degrau por degrau. Não é o final. O emprego é a consequência dos degraus. Eu quero ter um bom relacionamento. Mas você sabe o que é bom para você? Não tem aquela famosa expressão dedo podre? Nossa, Eduardo, eu saio de uma pessoa que um relacionamento abusivo entra em outro. Aí eu saio, entra em outro. Saio, entra em outro. Será que não é porque talvez você não sabe o que é bom para você? Porque você tem uma construção inconsciente. E aí você acaba sempre caindo em relacionamentos abusivos. Ou então porque você está buscando pessoas que são boas para os outros e não para você. Ah, mas ele é bem-sucedido. Ah, mas ela, nossa, ela é linda. Mas só tem esses 2 valores? O quanto que isso tem a ver com a tua proposta de vida? Ah, eu quero entender para que eu vim neste mundo. Mas você tem buscado a resposta onde? Onde? Em humanos? Num estágio de evolução inicial? Ou você tem buscado a resposta num espírito de 6 bilhões de anos, que é Jesus? E vocês entendem como é que não tem fanatismo nisso? É totalmente racional. Se você entra dentro de uma sala de aula para aprender matemática, você vai aprender com o aluno que está sentado do seu lado ou com o professor? Entende? Eu quero ter mais saúde. Muita gente falou sobre isso. Estou me sentindo mal, estou me sentindo ausente de saúde, estou me sentindo doente. Tá, em qual degrau que você está hoje para mudar isso? Ah, hoje eu comi uma pizza. Ah, hoje eu negligenciei a caminhada. Ah, hoje eu liguei a televisão, fiquei assistindo aquelas notícias ruins a tarde inteira. Ixi, aquele grupo do Zap só tem briga política, eu adoro. Qual que é o degrau que te aproxima do que você busca? Porque não tem só saúde física, tem saúde mental, saúde emocional, e elas estão todas interligadas. Todas interligadas. Então, presta atenção numa coisa que eu vou te falar. É uma frase de Jung. Quando eu viro as costas para o problema, ele não deixa de existir. Ele só te pega pelas costas. Entende? E quando o problema me pega pelas costas, normalmente ele me derruba, porque eu não estava pronto para o enfrentamento.
Então se atente a isso. Dentro do que você quer buscar como sentido da tua vida, Eduardo, assistindo as lives, sabe? Eu percebo que o sentido da minha vida talvez seja em ser alguém, sei lá, menos egoísta. Talvez seja alguém mais voltado para a família. Seja alguém que busque agregar ao mundo. Certo, beleza. Qual que é o degrau que você ocupa hoje que conspira para isso? Entende? É sobre isso. Analisar onde você está. Tem uma pergunta que é muito simples, mas que ela é direcionadora. Quando você tiver dúvida se você está no degrau certo, faça a seguinte pergunta: Jesus estaria nesse degrau que eu estou agora? Normalmente, ela direciona o próximo passo, certo? Quero dizer mais uma coisinha sobre o sentido da vida, né? Tem uma abordagem dentro da psicologia chamada logoterapia, né? Que ela foi instituída aí por um psiquiatra chamado Viktor Frankl, né? E ele descobriu que o sentido da vida, né, é sempre correlacionado a algo que eu ofereço para o mundo e algo que eu tenho de volta do mundo. É sempre atribuir um sentido a algo, um porquê. Ele fala uma frase muito interessante, né? Que não é dele, que é de Nietzsche, mas ele usa uma frase muito interessante quando ele estava no campo de concentração, que é esse livrinho aqui, ó, que eu trouxe para vocês. Nós vamos usar ele para falar sobre luto hoje. Ele fala assim que as pessoas que sobreviviam dentro do campo de concentração não eram as mais fortes. Eram aquelas que tinham um propósito, tinham um porquê. E a gente não está sobrevivendo hoje no mundo porque a gente não tem um porquê. São vidas extremamente vazias. São relacionamentos superficiais. Não estou pedindo para a gente ter 1 milhão de relacionamentos, mas que eu tenha um, que eu consiga conversar sobre o propósito da minha vida. Que eu tenha coragem de abrir o meu coração, sem que esteja a necessidade de manter uma imagem de superpoderoso. Não. E ele falava assim que as pessoas que sobreviviam eram aquelas que tinham um porquê. Porque, segundo Nietzsche, quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Isso é lindo. Isso é lindo. Então, talvez hoje na sua vida, essa ausência de sentido esteja vinculada à ausência de um porquê. Por que eu quero viver? O que eu quero buscar? O que eu sonho para mim? Eu quero buscar minha prosperidade como ser humano. Eu quero conquistar alguns corações. Eu quero construir algo que faça diferença na vida das pessoas e na minha também. Quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Entende? E aí eu vou direcionar qual vai ser o meu próximo passo. Bom, meus queridos, como não poderia deixar de ser, o terceiro assunto que mais apareceu foi luto. Luto, né? Muita gente enfrentando o luto. E aí eu escolhi uma frase de Jesus que fala assim: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, né? Ele falou isso para Nicodemos, e Nicodemos não entendeu nada, né? Apesar de ser um doutor da lei. Mas, olha só, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Isso serve para quem fica, isso serve para quem vai. Para os nossos entes queridos que partem, entenda que a morte é a continuidade do ciclo evolutivo. É a ordem natural das coisas. A gente precisa morrer de vez em quando. Engraçado falar de vez em quando, né? Porque de vez em quando a gente morre, tá? Entre as encarnações a gente morre. Porque a morte faz parte da busca deste reino que Jesus falava. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Eu preciso de vez em quando morrer. Porque eu preciso modificar o meu personagem desta vida, modificar o meu personagem da próxima, estar junto das pessoas que eu amo, estar junto das pessoas que eu tenho dificuldade, parar, refletir
Morri? Como é que foi o balanço dessa vida? Preciso melhorar esse ponto, esse ponto, esse ponto. Ótimo. Vamos trazer um planejamento reencarnatório que você vai ter a possibilidade de trabalhar esses pontos. Você vai reencarnar aqui, com essa família, com aquele ente, sabe aquele ente seu que foi seu filho? Então agora vai ser seu esposo, ou vai ser sua mãe, ou vai ser seu avô. Sempre indo e voltando com aqueles que nos amamos, que quando nos predispomos a evoluir. E aí a gente começa a modificar a visão da morte, né? Eu acho muito interessante, né? Uma fala que diz o seguinte: qual que é o contrário? Se eu perguntar para você aí, responde para mim do outro lado. Qual que é o contrário da morte? Fala para mim. Vida? Errado. O contrário da morte não é a vida. O contrário da morte é o nascimento. Morte, nascimento. Ou melhor, nascimento, morte. Vida é o que existe entre eles. Vida material, que é o que existe entre o nascimento e a morte, e vida espiritual, que é o que existe entre a morte e o nascimento. Percebam como que a gente muda a perspectiva de que tudo é vida separado pelos intervalos de morte, mas o resto é vida. Neste plano, no outro plano. Neste plano, no outro plano. E para você que ainda às vezes tem um pouquinho de dúvida sobre se de fato existe, Eduardo, essa vida após a morte, assiste o congresso desse final de semana. Está lá no site da Idefran. Dá uma olhadinha nos testemunhos, na live que a gente fez junto com a Mayra, né? Na live não, na palestra. Vai lá, escuta a história da Laurinha, aquela criança que com 9 anos caiu do cavalo e desencarnou. E aí, de repente, ela vem trazendo um monte de informações sobre como ela vive hoje no outro plano, sobre questões que só os pais sabiam. Escuta sobre a história do Paulo, né, que é filho do Reinaldo, da Flávia. Ele vive, ele continua, ele está no outro plano. Ele continua trabalhando e buscando o autoaprimoramento. Talvez agora repensando escolhas, como todos nós fazemos, porque existe vida no outro plano, não existe morte, né? Às vezes a gente tem dificuldade do enfrentamento do luto, porque às vezes a gente fala assim, agora a pessoa vai embora, agora eu não tenho mais ela por perto, né? Mas é justamente o contrário, despedir-se de uma pessoa é a gente encher-se dela e não deixar ela ir, simplesmente. É o contrário. É a gente encher dela. Nossa, eu lembro de quanto foi legal eu estar com o meu filho, de como foi incrível estar com a minha mãe. Eu lembro que ele adora isso, eu lembro que ele adora aquilo. Eu lembro do quanto o sorriso era cativante, do quanto ele me ensinou sobre isso. Eu sei que agora no Natal é uma época muito difícil para quem está experienciando o luto. Mas não precisa deixar de fazer o que você fazia com o seu ente. Pelo contrário, pode fazer se você se sente pronto para isso e ofereça a ele. Ele adorava um fricassê de frango. Você não está aqui para saborear, filho. Mas saiba que quando a gente estiver junto, e a gente vai estar por inúmeras vezes, pode comprar os ingredientes, que eu vou fazer o melhor fricassê de frango para você. Entende? Trazer a pessoa para dentro é encher-se dela. Porque uma queixa muito grande dos desencarnados, isso a própria Mayra fala, né? É a gente se referir a eles como se eles tivessem deixado de existir. Imagina se alguém de repente virasse para você e falasse assim, a Maria parou, a Maria, né, deixou de existir. A Joana, né, nossa, ela era tão legal. Ela é tão legal. Ela é tão especial. Ela era tão risonha, eu adorava o sorriso dela. Não, eu adoro o sorriso dela. Imagina o quanto que é difícil alguém referir a nós como se a gente tivesse deixado de existir. Não. E por isso que a gente tem que se encher da pessoa. Significa deixar que a pessoa seja uma presença viva no nosso coração.
e não uma ausência morta. Quando a gente permite que o afeto, que os bons momentos, que aquela pessoa esteja em nós, ela nunca morre. Ela nunca morre, né? Tem nesse livrinho, né, do Sentido da Vida de Viktor Frankl, é um livro muito forte, tá, gente? Então, assim, não é para todo mundo, quem é sensível com as questões de holocausto e tudo isso, mas tem um trecho que eu acho lindíssimo. Ele não é um livro espírita, mas tem um trecho que Viktor Frankl, ele fala, olha o que ele fala, que coisa mais linda, ó. Quando ele vai para o campo de concentração, a mulher dele ela é também levada, né, pelos nazistas, e ela está grávida, inclusive, né? E depois de algum tempo ela desencarna e tudo mais, mas quando ele se separa dela, num determinado momento, depois de anos no campo de concentração, ele começa a pensar nela. E ele fala assim, ó, olha que bonito esse trecho. Meu espírito ainda se apega à imagem da pessoa amada. Continuo falando com ela, e ela continua falando comigo. De repente eu me dou conta, nem sei se a minha esposa ainda vive. Naquele momento fico sabendo que o amor pouco tem a ver com a existência física de uma pessoa. Ele está ligado a tal ponto à essência espiritual da pessoa amada. A seu ser assim, que a sua presença e seu estar aqui comigo podem ser reais sem sua existência física em si, e independente de seu estar com vida. E é isso. A gente ter a ciência de que a ligação independe da matéria. Independe. Porque eu sei que meu filho vive. Eu sei que ele existe. Eu sei que meu pai, que minha mãe continuam vivendo. E o nosso amor nos conecta. Entende? É assim que a gente mantém os nossos entes queridos vivos, né? Então, tente manter o seu filho vivo em você ao invés de seguir com ele morto. O sofrimento, ele vem da interpretação da dor. A dor, ela não vai passar. A dor só vai passar no momento em que a gente reencontrar. Mas o sofrimento pode sim passar, a partir do momento em que eu reinterpreto essa dor, né? Às vezes a gente tem a ligação muito forte da depressão com questões de luto, né? Não que a depressão leve ao luto, mas às vezes é algo que acontece, né? É um desencadeador do luto. Mas as depressões, elas vêm muitas vezes de um movimento de não aceitação da realidade, né? E a não aceitação tem a ver com tornar crônico um sentimento de vazio e de dor. Quando eu não aceito o que ele foi, eu estou tornando crônico aquele sentimento de vazio e de dor. Eu estou me recusando a permitir que uma nova visão veja aquilo tudo que aconteceu como até breve, e não como um adeus. Aceitação significa eu me ponho em paz com o real, como ele é. Ninguém aqui está pedindo para negar que dói. Ninguém está pedindo para se alimentar de fantasia, né? Mas está pedindo para eu me ponho em paz com o real. Eu sei o que aconteceu. Eu predisponho a ver isso tudo de uma outra forma. E eu acho que esse final de semana no congresso foi muito isso, porque o recadinho e as histórias, claro que não vieram para todo mundo, mas todo mundo ali de uma certa forma se sentiu consolado por eles, ante a certeza de que a vida continua. E se continua para quem está sentado do meu lado, por que não continua para o meu ente querido também? Né? Se continua para o filho de quem estava sentado na fileira da frente, por que não continua para o meu filho também? Né? Então, nunca permita que a morte te defina. Né? Eu me preencho com aquilo que o outro é para mim e com aquilo que ele continua sendo para mim. Certo? Bom, meus queridos, já bateu o sino aqui, nós não conseguimos falar de tudo, né? Mas esses foram os principais pontos que apareceram, né, nas nossas falas, nas tempestades de vocês. E fica para a próxima a gente falar sobre a questão financeira, sobre a questão de pais e filhos, né? Porque eu gostaria muito de encerrar agora com a prece, né? Com a prece que está no livrinho. Então, vou pedir para que você se concentre aí, tá? Que você, diante da tua dor, diante da tua tempestade,
você visualize agora um encontro teu e de Jesus e se permita este encontro, certo? E ouça as palavras que eu agora vou dizer como se estivesse saindo dos lábios do Cristo. Podemos? Tá pronto? Tá pronta? Às vezes a tua palavra vai estar aqui nessa prece, viu? Então fecha seus olhos. Fechou? Então agora escuta o que Jesus tem para te dizer. Por que tanto medo, meu irmão, minha irmã? Onde está a fé que eu te ensinei? Por que se impressiona tanto com a tempestade, quando nosso Pai está segurando o barco da tua vida? Se o barco está sacudindo, é porque o nosso Pai quer algo de você. Não quer castigos ou sacrifícios. Apenas deseja caminhos novos, coração renovado, fé atuante e amor em suas atitudes. Certamente sua vida estava afundando em tantas mágoas, ódios, rivalidades e falta de um sentimento bonito de se viver. Era preciso sacudir o barco, porque, do contrário, você não acordaria para essas verdades sublimes e acabaria se deixando afundar em problemas ainda maiores. Viver é muito mais do que existir. Viver é sonhar. Viver é aprender, crescer, fazer pontes de amizade entre os homens e amar na direção de Deus. Existir é apenas trabalhar, ganhar, acumular, ostentar, construir muros que nos isolam das pessoas e um dia entregar todos esses tesouros perecíveis à morte. Talvez você ainda esteja dormindo para os sagrados objetivos da vida, e quando isso acontece, o barco sacode para que você possa despertar e se transformar. Sei que seu barco está à beira de virar no mar revolto, mas eu estou agora repreendendo os ventos e as ondas para que eles se acalmem. Eu tenho poder sobre o céu e a terra, e tudo ficará em paz na sua vida. No entanto, se eu tenho esse poder, também tenho a expectativa de saber como você vai conduzir sua embarcação daqui para frente. Eu espero que me chame para navegar com você no seu barco. Eu espero que se torne meu amigo, minha amiga, que me ouça tanto quanto eu te ouço nas suas preces. Espero acordá-lo para a vida, tanto quanto você tem me acordado quando está em perigo. Saiba que eu estarei sempre ao teu lado. E você estará comigo também? E é isso, meus irmãos. Esse é o nosso ensinamento de hoje. Espero que tenha feito bem a todos, né? Desculpa por não conseguir abordar todos os temas, né? Mas numa próxima oportunidade, com certeza a gente vai trazer. Então, que a gente tenha sabedoria, né? De entender que as tempestades passam, mas o barco fica. E você é esse barco, né? Então eu gostaria que a gente agora fizesse uma prece de encerramento, uma prece musical. Senhor Jesus, amigo irmão, obrigado pelo direcionamento que nos deste nessa noite. Obrigado, irmão, pela tua palavra. Que o Senhor possa estar conosco, mas que, sobretudo, eu possa ter a sensibilidade de te sentir. Visita nesse instante, Senhor, o lar de todos que aqui estão. Que a gente possa ter uma boa noite de sono.
para que amanhã a gente acorde desperto, não somente fisicamente, mas espiritualmente, e não negligencie a oportunidade de amar. Obrigado, Jesus. Que assim seja. E é isso, meus irmãos. Uma ótima semana para todos. Muita luz, muita paz. Que Deus abençoe, ilumine. E se Deus quiser, semana que vem a gente tá junto, viu? Um grande beijo e a gente se fala. Tchau, tchau.